A Ilha de Páscoa é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Isolada no meio do Oceano Pacífico, essa pequena ilha abriga mais de 900 moais. Gigantescas estátuas esculpidas em pedra que guardam segredos que a ciência ainda tenta desvendar. Quem as construiu? Como elas foram transportadas? E mais importante, por que essa civilização praticamente desapareceu? Prepare-se para uma viagem no tempo enquanto desvendamos o mistério da Ilha de Páscoa. Os moais são imponentes estátuas monolíticas, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando até 80 toneladas. Elas foram esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos 13 e 16. Mas para que serviam? Muitos estudiosos acreditam que os moais representavam os ancestrais dos clãs da ilha, servindo como guardiões espirituais. As estátuas eram colocadas sobre plataformas chamadas ahu, estrategicamente posicionadas para olhar para o interior da ilha, como se estivessem protegendo a população. O detalhe mais curioso é que os moais não têm olhos, pelo menos na maioria dos casos. Alguns poucos exemplares encontrados tinham olhos de coral e obsidiana, o que sugere que, quando finalizados, os moais ganhavam vida ao receberem seus olhos. Seria isso um ritual de conexão com os ancestrais? Ou um mistério ainda maior do que podemos imaginar? Os moais foram esculpidos diretamente em um único tipo de rocha vulcânica chamada tufo, retirada da cratera do vulcão Rano Haraku. Lá, mais de 400 moais inacabados foram encontrados, como se a produção tivesse sido abruptamente interrompida. Mas como um povo sem tecnologia avançada conseguiu esculpir e mover estátuas tão gigantescas? Os Rapa Nui utilizavam ferramentas rudimentares de pedra chamadas toque, que permitiam esculpir os detalhes dos moais. Mas o verdadeiro desafio vinha depois. Como eles transportaram estátuas de até 80 toneladas por quilômetros de distância? Vamos descobrir. Aqui começa um dos maiores enigmas da Ilha de Páscoa. Como um povo sem máquinas modernas conseguiu mover essas colossais esculturas por terrenos acidentados? Existem algumas teorias fascinantes que tentam explicar esse feito. Uma das mais aceitas é a teoria das cordas e bambus. Segundo essa hipótese, os moais eram deitados sobre troncos de palmeiras e puxados com cordas, deslizando sobre a terra. Esse método explicaria a rápida movimentação das estátuas, mas também levanta uma questão intrigante. A grande quantidade de madeira necessária pode ter levado ao desmatamento da ilha, contribuindo para o colapso da civilização Rapa Nui. Outra teoria, ainda mais impressionante, sugere que os moais andavam até suas posições finais. De acordo com experimentos modernos, se amarrarmos cordas ao redor da estátua e um grupo de pessoas puxar alternadamente de cada lado, o moai pode ser balançado para frente, como se estivesse caminhando. Isso se encaixa com lendas locais que dizem que os moais andavam sozinhos, movidos por forças espirituais. E se o segredo estiver na própria estrutura dos moais? Pesquisadores notaram que o centro de gravidade das estátuas é levemente inclinado para frente, o que ajudaria nessa movimentação. Além disso, os moais possuem bases arredondadas, facilitando o balanço. Mas mesmo com essas explicações, algo ainda não fecha. Como os Rapa Nui organizaram esse transporte em larga escala? Quanto tempo levava para mover um único moai? Será que algumas dessas estátuas foram simplesmente abandonadas no meio do caminho porque o método falhou?
A verdade é que, mesmo com tantas teorias, o transporte dos Moais continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Se isso já te deixou impressionado, espere até descobrir o que aconteceu com o povo Rapa Nui. A civilização que construiu os Moais simplesmente entrou em colapso. Mas por quê? Seria culpa deles mesmos ou algo ainda mais sombrio? Vamos descobrir. Muitos estudiosos acreditam que os Rapa Nui acabaram esgotando os recursos naturais da ilha, especialmente a madeira, usada tanto para construir canoas quanto para transportar os Moais. Sem árvores, o solo ficou exposto à erosão, a agricultura entrou em colapso e os conflitos internos aumentaram. Além disso, há teorias que apontam para a chegada de europeus no século XVIII, trazendo doenças e escravidão, o que acelerou o declínio da população local. Mas existe outra possibilidade. Os Rapa Nui foram vítimas de um desastre natural, tsunamis, mudanças climáticas ou mesmo uma guerra interna. A verdade pode estar enterrada junto com os segredos dos Moais. Nos últimos anos, os avanços na arqueologia e na tecnologia têm revelado novas informações sobre os Moais e a civilização Rapa Nui. É tipo descobrir um segredinho daqueles bem guardados, e sabe? Por exemplo, o radar de penetração no solo e a imagem 3D mostraram que muitos dos Moais não são só cabeças. Eles têm corpos inteiros enterrados, que nem a gente descobre um tesouro escondido no quintal. Essa descoberta levou a novas teorias sobre o propósito e a importância deles. Além disso, estudos recentes sugerem que o povo Rapa Nui usava um sistema complexo de cordas e trenós de madeira para transportar essas estátuas gigantescas. Imagina a engenharia desses caras, tipo um mutirão de puxar a corda, só que em um nível muito mais avançado. Ao contrário daquela teoria famosa de que o desmatamento causou a ruína deles, novas evidências indicam que os Rapa Nui adaptaram suas práticas agrícolas para sustentar a população, apesar dos desafios ambientais. Eles eram tipo os MacGyvers da Ilha de Páscoa, se virando nos 30. Essas descobertas modernas desafiam as suposições antigas e abrem novos caminhos para entender a engenhosidade e a resiliência do povo Rapa Nui. É como desvendar um enigma daqueles de domingo à tarde, sabe? Conforme a tecnologia continua avançando, quem sabe que outros segredos serão revelados sobre essa ilha enigmática e seus guardiões de pedra. A Ilha de Páscoa continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Com suas imponentes estátuas, seu desaparecimento enigmático e as inúmeras teorias que a cercam, ela segue fascinando gerações. Será que um dia encontraremos todas as respostas? O que você acha? Deixe seu comentário. Também já deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Nos vemos no próximo vídeo.